Olá, mais uma vez, vamos dar continuidade na nossa aula de norma jurídica, ok? Iremos agora falar sobre a aplicação da norma jurídica, ok? Vamos lá. Depois que uma lei ela é criada, ela vai ser aplicada, é óbvio, correto? Na sua criação, ela é genérica, ou seja, ela se refere a casos indefinidos. É o que nós chamamos, na linguagem técnica, uma norma jurídica. Correto? Então, a aplicação do direito é questão conexa com a sua eficácia. Há um entendimento que a aplicação de uma norma jurídica é uma forma de eficácia. De modo que aplicar a norma jurídica equivale a assegurar ou concretizar a sua eficácia. Então vamos lá? Aplicação da norma jurídica. Quando nós falamos em aplicação da norma jurídica, significa o quê? É que vai assegurar a concretização, a sua eficácia. Correto? Nós temos um grande doutrinador, José Afonso da Silva, que diz o seguinte, que a eficácia diz respeito o quê? A aplicabilidade, a exigibilidade, ou seja, a executoriedade de uma norma jurídica. Ou seja, a aplicação de uma norma jurídica para o agente. Correto? Então, a aplicação da norma jurídica tem a ver com a sua eficácia. Correto? Porém, Virgílio Afonso da Silva diz o seguinte: eficácia é a aptidão para produzir o quê? Os efeitos. Efeitos de quê? Da norma jurídica. O que se diferencia do efeito propriamente. Correto? A aplicabilidade refere-se a uma conexão entre fato e norma. Correto? Para que haja a aplicabilidade de uma norma jurídica, é necessário que haja o quê? Um fato. E que esse fato esteja o quê? Inserido dentro de uma norma jurídica. Correto? Então, tratando-se de um conceito que envolve uma dimensão fática, que não está presente no conceito de eficácia. Concluindo a respeito dessa diferenciação entre aplicabilidade e eficácia, certo? Norma aplicável é aquela que não somente é dotada de eficácia, capacidade de produzir efeitos, mas também cujo suporte fático se conecta com os fatos de determinado caso concreto. Repetindo mais uma vez a diferença da eficácia, né, e da aplicabilidade. Olá, vamos lá. A norma jurídica não é somente dotado de eficácia, ou seja, a capacidade de produzir os efeitos, correto? Mas também ela compõe um suporte fático. Se conecta entre o fato de um determinado caso concreto. Quer vermos um exemplo bem esclarecedor para isso? Abra o seu Código Civil, no artigo 1238, que rege sobre o quê? O uso capião. Certo? A norma jurídica que regula o uso capião, ela é dotada de quê? De eficácia, ou seja, aptidão para produzir efeitos jurídicos. No caso que, qual é a finalidade do uso capião? Adquirir uma propriedade. Certo? Entretanto, a norma em questão não é aplicável na hipótese de se tratar de um bem público. Por quê? Tendo em vista o dispositivo dos artigos 102 do Código Civil e 183 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: se alguém possuir como seu, sem interrupção nem oposição, um imóvel público, por mais de 15 anos, não adquire a propriedade. O uso capião é o seguinte, o uso capião, em regra, é o seguinte: se você detém a posse de um imóvel, certo, por mais de 15 anos,
e durante esses 15 anos não há um confrontamento, ninguém botou você na justiça dizendo que esse imóvel era dele, ou seja, não há nenhuma oposição quanto à sua posse, você pode adquirir essa propriedade por uso capião, certo? Essa é a eficácia da norma, certo? Porém, não há uso capião em bens públicos. Por exemplo, bens de propriedade da União, do Estado, dos municípios. Ou seja, não há como ter uso capião em bens públicos. Artigo 102 e 183 da Constituição Federal. Entenderam? Então, a norma jurídica que regula o uso capião, no artigo 1238 do Código Civil, ela é dotada de eficácia, ou seja, aptidão para produzir os efeitos. Porém, esse efeito, essa eficácia, não cabe em bens públicos. Correto? Ou seja, ela não tem eficácia em bens públicos, somente em bens particulares. Ok? Entenderam direitinho a questão do exemplo? Observa-se que no termo eficácia da norma jurídica, que acabamos de citar o exemplo, está sendo utilizado no sentido de capacidade, ou seja, de qualidade de produzir efeitos jurídicos, ou seja, de regular fatos e relações sociais a que se refere. Por exemplo, repetindo, uso capião, o que é uso capião? Uso capião é quando você adquire a propriedade por um lapso temporal. Ou seja, eu tenho uma terra e eu vivo nessa terra por mais de 15 anos. Ninguém me procura dizendo que essa terra é minha. Ninguém entra na justiça, né, dizendo que a terra é dele. Ou seja, não há nenhuma objeção quanto à posse desse imóvel. Correto? Se esse imóvel não for um bem público, não pertencer à União, Estados e municípios, eu posso requerer o uso capião dessas terras. Ela passa a ser minha. Ela passa a ser de propriedade minha. Ou seja, o artigo 1238 do Código Civil dá essa eficácia para mim adquirir essa terra. Porém, se essa terra fosse da União, por exemplo, do INCRA, eu não poderia invadir, eu não poderia requerer o uso capião. Ou seja, a questão da eficácia da norma, ela está referente à qualidade e à capacidade de produzir efeitos. Ela é capaz de produzir efeitos no caso de propriedades privadas, certo? Mas não em propriedades públicas, correto? Eu creio que ficou bem entendido agora, tá? Cabe alertar o seguinte, que a doutrina corretamente utiliza o termo eficácia em sentido semelhante, mas diferente no sentido amplo, ou seja, de eficácia social, de eficácia fática ou efetividade, que está relacionado ao cumprimento efetivo do direito pela sociedade. Ou seja, a verificação se o destinatário da norma jurídica ajusta ou não seu comportamento à prescrição da norma jurídica. Sabemos que a norma jurídica estabelece uma conduta à sociedade. E essa conduta, não sendo obedecida, tem por consequência o quê? Uma sanção. Correto? Então, essa sanção, o texto legal, produz os seus efeitos. É a eficácia da norma. Correto? Então, vamos entender o seguinte. Por exemplo, quando uma pessoa ajuiza uma ação com um problema concreto, seja ele qual for, correto? O juiz vai analisar o caso concreto e, de acordo com o tipo, enquadrá-lo em uma norma jurídica. Ou seja, ele vai encontrar dentro do nosso ordenamento jurídico uma lei que se adeque ao caso concreto em questão, ao caso concreto em tela. Ou seja, ele vai aplicar a norma, correto, correspondente
ao caso concreto. Correto? Não havendo uma norma... Desculpa, gente. Não havendo uma norma, o juiz ele não pode se eximir, já estudamos em fontes do direito, o juiz não pode se eximir, não pode se esquivar de proferir uma sentença ou um despacho, né, por falta de uma norma. Ou seja, ele vai usar os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito, estabelecido no artigo 4º da Lei de Introdução ao nosso direito brasileiro. Ok? Porém, a aplicação do direito envolve a incidência de uma norma jurídica ao fato concreto. É óbvio, certo? A aplicação de direito envolve a incidência da norma jurídica ao fato concreto. Para se poder concluir quanto à adequação desta, aquela ou aquele fato, ou para a negociação, ou seja, do fato ilícito, essa atividade é a principal função exercida pela jurisdição. Ou seja, estabelecer o direito a ser aplicado ao caso concreto. Qual é a finalidade da norma jurídica? Qual é a finalidade da jurisdição? É decidir se aquele direito vai ser aplicado no caso concreto. No caso, quando a pessoa vai buscar o seu direito. O juiz vai buscar, dentro do ordenamento jurídico, certo? Uma norma que caiba dentro do caso concreto. Certo? Então, adotando uma concepção formalista do direito, entende-se o seguinte, que a aplicação da norma jurídica pode ser reduzida, ou seja, a um silogismo, ou seja, uma premissa maior a uma norma legal, premissa menor a enunciação do fato. E a conclusão, ou seja, que é a decisão proferida. Vamos lá? A premissa maior, o que é? É a norma legal, é o direito, é o texto legal da lei, certo? Qual é a premissa menor? A enunciação do fato, ou seja, o caso concreto. E qual seria a conclusão disso? A sentença. Sentença essa proferida por quem? Pelo juiz, pelo magistrado, pelo desembargador ou pelo ministro do Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal de Justiça. Ok? Vale observar o seguinte, a aplicação da norma jurídica é atividade feita não apenas pelo juiz. O legislador, ao editar leis, aplica a Constituição. As autoridades administrativas, ao expedir um ato administrativo, aplica normas jurídicas gerais. E o particular, ao firmar contratos e testamentos, por exemplo, também aplica normas gerais. O que eu quero dizer com isso? Que a aplicação das normas jurídicas não está atrelada somente ao magistrado. Entendeu? Não é ato privativo somente do magistrado a aplicação da norma jurídica. Repetindo os exemplos que eu acabei de falar. O legislador, quando edita a lei, ele aplica o quê? A Constituição. Ou seja, quando se cria-se uma lei, ele tem como base a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é a nossa lei maior. É a lei, né? Hierarquicamente, ela que está no topo de todas as leis, certo? É a Constituição Federal. Então, quando o legislador, quem são os legisladores? Os nossos deputados estaduais, os nossos senadores, entendeu? O chefe do Poder Executivo, seja ele federal, municipal ou estadual. Ou seja, quando ele edita as leis, ele está o quê? Aplicando a norma jurídica. A autoridade administrativa. Por exemplo, o secretário municipal de saúde, quando ele estabelece uma norma dentro do município, ele expede um ato administrativo, ele está aplicando as normas jurídicas gerais, ou seja, dentro daquilo que ele está expedindo. Correto? O prefeito, quando o governador, o prefeito municipal da nossa cidade,
decretou, né, a suspensão das aulas, quando decretou o fechamento dos comércios, o que ele fez? Ele aplicou a norma jurídica. Baseado em quê? Baseado num decreto presidencial, baseado numa decisão da Justiça Federal, correto? Baseado em um texto legal da Organização Mundial de Saúde. Então, não está somente atrelado ao juiz a aplicação da norma jurídica. Ok? A aplicação da norma jurídica, ela pode ser estudada no que se refere ao tempo e ao espaço. Ou seja, a eficácia do direito quanto ao momento temporal de vigência. É a eficácia do direito no que se refere ao âmbito territorial de incidência. Ou seja, aonde que essa norma vai incidir? Aonde que ela vai, onde seus efeitos vão ser aplicados. Por exemplo, a respeito da eficácia territorial da lei, em nosso caso, a brasileira não se restringe ao território nacional. Ou seja, a aplicação das nossas regras, das nossas leis, ela não está somente dentro do nosso âmbito, dentro do nosso território nacional, ou seja, do norte ao sudeste. A aplicação das nossas leis, das nossas normas jurídicas, ela vai além do nosso território. Um exemplo bem interessante. Por exemplo, eu, brasileiro, moro em Portugal, correto? E cometo um crime de homicídio contra um brasileiro dentro do território português. Pergunto, eu irei sofrer sanções previstas dentro do Código Penal português ou dentro do Código Penal brasileiro? Eu estarei sofrendo sanções previstas dentro do Código Penal brasileiro. Por quê? O princípio da extraterritorialidade. Por quê? Porque eu cometi um crime de homicídio em um brasileiro. Os dois, tanto o agente quanto a vítima, são brasileiros. Então, vão ser aplicadas as normas brasileiras, no meu caso concreto. Correto? Por exemplo, se Portugal tivesse pena de morte para homicídios, não poderia ser aplicada a mim. Salvo se eu tivesse praticado um crime de homicídio contra um português. Tá? É um exemplo bem interessante. Tá? Vigência temporal da norma jurídica refere-se ao tempo da sua atuação, ou seja, o período de tempo que ela pode ser invocada para produzir os efeitos. Por exemplo, os decretos que estão estabelecidos pelo presidente, pelos governadores e prefeitos. Né? Essa norma jurídica, esse decreto é uma norma jurídica, correto? Ele tem começo e fim, podendo ser prorrogado a qualquer tempo, após a finalização do período. Ou seja, o prefeito estabeleceu que 15 dias não se pode comércio, escola e tal. Ou seja, a norma jurídica, a sua vigência temporal é de 15 dias. Correto? É de 15 dias. Acabando esses dias, os efeitos produzidos por esse decreto não têm mais poder. Não podem mais surtir seus efeitos. Somente se for prorrogados. Uma vez prorrogados, o decreto, os seus efeitos também são prorrogados. Por exemplo, se o presidente decretar o estado de sítio no Brasil e determinar que as propriedades podem ser usadas, as pessoas podem adentrar os mercados e tal, durante esse estado de sítio, durante essa pandemia, fazer determinada coisa.
Os efeitos desse decreto, os efeitos dessa lei, só vão surtir durante essa pandemia. Uma vez que essa pandemia acaba, ou seja, essa lei criada durante a vigência dessa pandemia, uma vez finalizada a pandemia, essa lei não vai mais surtir efeito. Ou seja, a vigência temporal dessa norma jurídica, ela vai se tornar ineficaz. Correto? Não vai mais produzir os seus efeitos. Certo? Quanto à questão da eficácia no tempo, o artigo 1º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro diz o seguinte: salvo disposição em contrário, lógico, o famoso salvo, essas exceções, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Porém, entretanto, é comum a lei prescrever sua entrada em vigor na data de publicação. Repetindo, o artigo 1º diz o seguinte: uma vez criada uma lei, ela só passa a vigorar 45 dias depois da sua publicação, da sua publicação no Diário Oficial. Às vezes, quando ela for valer, ela já perdeu seus efeitos, não vai ter mais validade. Ou seja, além disso, é possível que a lei fixe para o futuro a data em que entrará em vigor. Muitas vezes os decretos, leis, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Se a for publicada hoje, seus efeitos vão passar a surtir efeito no momento que ela é publicada. Correto? Nós chamamos isso, por exemplo, o período entre o tempo entre a publicação e a lei entrar em vigor, nós chamamos esse dispositivo de vacatio legis. Ou seja, é o período do tempo em que a lei é criada e a sua publicação. Esse período justifica por que a existência da vacatio legis, gente. É para que haja uma divulgação ampla da nova lei. É para que todos tenham conhecimento desta lei. Um exemplo bem claro da vacatio legis, é o exemplo do nosso atual Código de Processo Civil. O nosso Código de Processo Civil, anos de estudo, foi publicado em 2015. Foi criado, foi aprovado, sancionado em 2015. Porém, os seus efeitos só foram ser produzidos em março de 2016. Ou seja, ela foi sancionada em 2015, porém seus efeitos só foi em 2016. Por que esse tempo? Para que a população, para que os magistrados, os operadores de direito, como você e como eu e você, futuramente, tenham conhecimento da lei. Correto? Ou seja, para que tenha uma ampla divulgação desta lei. Ou seja, enquanto o período de vacatio legis não terminar a lei, não tem força obrigatória, ainda que tenha sido publicado. Por mais que a lei, no caso, quando o nosso Código de Processo Civil foi criado, ele já estabeleceu a data da sua aplicabilidade, a data que os efeitos dela seriam se tornar públicos. Ou seja, por mais que ela tenha sido sancionada e publicada, e a vacatio legis predeterminar uma data para os seus efeitos tornem-se públicos, tornem-se eficazes, ela não vai ter eficácia. Certo? De acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 95/1998, a qual dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que ela tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula que entre em vigor na data de sua publicação, para a lei de pequena repercussão. Professor, não entendi nada do que o senhor falou. O que quer dizer isso? O artigo 8º da Lei Complementar diz o seguinte: uma vez que a lei é criada,
ela é sancionada, ela é aprovada, ela tem que no seu texto legal, certo? A forma expressa e de modo a contemplar o prazo razoável para que ela tenha um amplo conhecimento. Exemplo, repetido mais uma vez, no nosso Código de Processo Civil. Ela foi aprovada e sancionada em 2015. Porém, no texto legal dizia que isso aí ia passar a surtir seus efeitos em 27, salvo engano, dia 27 de março de 2016. Salvo a exceção, né? Quando lá no finalzinho do texto, no finalzinho da lei, diz o seguinte: entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, foi publicada, eu fiz a lei hoje, sancionei hoje, eu publico amanhã, os seus efeitos vão se tornar, né, vai surgir seus efeitos a partir de amanhã. Isso vale para leis de pequena repercussão, leis pequenas. Agora, leis grandes, de repercussão nacional, né, de efeito erga omnes, genérico para todos, aí sim, no âmbito da lei, no texto legal, tem que haver a previsão expressa, de modo bem claro, né, a data correta que ela passa a surtir seus efeitos. Certo? O parágrafo 1º desse mesmo artigo 8º, incluído pela Lei Complementar 107 de 2000, prevê a contagem do prazo para entrar em vigor das leis, que estabelece período de vacância. Ou seja, far-se-á uma inclusão da data da publicação e do último dia de prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. É um dispositivo criado por outra lei complementar, né, criando um parágrafo do artigo 8º da Lei Complementar 95/98, que diz o seguinte: para que a lei, no texto legal, tem que haver expressamente, né, o prazo razoável para que a lei tenha conhecimento em amplo geral, né, em âmbito geral, correto? As leis que estabelecem período de vacância deverão utilizar a cláusula por exemplo, toda lei que exige, que estabelece um período de vacância. Sabemos que período de vacância, a vacatio legem, é o período pelo que a lei, né, vai passar a surtir seus efeitos, correto? É um prazo que a população ou os operadores de direito têm em conhecer essa nova lei. Então, toda lei que tiver a vacatios, né, diz o seguinte: tem que ter uma cláusula que diz o seguinte: esta lei entra em vigor após decorridos os prazos de sua publicação. O legislador vai dizer qual é o prazo. Por exemplo, volto de novo a repetir o nosso processo civil. Exemplo, podemos dizer assim: foi publicada e sancionada em 2015. Essa lei passará a produzir essa lei entra em vigor após decorrido 180 dias de sua publicação, né? Por exemplo, aí, correto? Isso que eu acabei de falar está inserido no parágrafo 2º da lei complementar número 95, no seu artigo 8º, incluído por outra lei complementar, certo? 107 de 2001, tá? Leis de pequenas expressões, lei de pequenas expressões, de pequena repercussão, no finalzinho da lei tem que dizer o seguinte: a seguinte cláusula: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, correto? Agora outra diferença: quando uma lei exigir a vacatio, estabelecer a vacatios, ou seja, o tempo de vigência, significa o seguinte: que ela deve existir uma cláusula no finalzinho dela, do texto legal da lei, que diz o seguinte: esta lei entra em vigor após decorrido
digamos, 180 dias de sua publicação oficial. Exemplo, se a lei foi produzida dia 31 de dezembro de 2000, ela foi publicada dia 31 de dezembro de 2000, aí você vai contar 180 dias após essa publicação para que ela possa surtir, né, sem invocar os seus efeitos. Correto? Então, a promulgação da lei atesta a sua existência. Correto? No entanto, isso não se confunde com a vigência da lei. Tá? Vacácios, legis, não tem a ver com a vigência. Né? A vigência, digamos que a vigência da lei tem um tempo predeterminado, ou seja, ela só vale por 3 anos. Correto? A vigência não tem a ver com a vacácios. Tá? Ou seja, a vacácio, ela determina o período que ela vai se tornar, no período que ela vai produzir os efeitos dela. Correto? O vigor da norma jurídica, por sua vez, é entendido como a qualidade da norma relativa à sua força vinculante, pelo qual não há como subtrair-se ao seu comando. Ou seja, a força vinculante que une a norma ao caso concreto. Ou seja, a aplicabilidade da norma jurídica, ou seja, a sua força vinculante. Professor, o que significa força vinculante? Força vinculante é quando a pessoa está atrelada ao que a lei diz. Eu não posso fazer nada contrário à lei. Correto? Eu estou vinculado à lei. Correto? Então, a força vinculante da lei que une a norma ao caso concreto. Ok? Existe. Ninguém, quando eu falo ninguém, é você e eu, todos nós, se escusa de cumprir a lei, alegando que não conhece. O artigo 3º da Introdução à Norma do Direito Brasileiro, a LNDB. Ninguém pode se favorecer da própria torpeza, ou seja, eu não sabia que isso era proibido. Eu não sabia que isso era contrário à lei. Eu não sabia que a conduta que eu pratiquei está em desconformidade da lei. Eu não posso usar isso a meu favor. Correto? Lógico, salvo, né, o famoso erro de direito. O que quer dizer erro de direito? De acordo com o artigo 139, inciso 3º do Código Civil, diz o seguinte: o erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando a recusa à aplicação da lei, for motivo único ou principal do negócio jurídico. Correto? Vamos lá, continuando. O artigo 21 do Código Penal diz o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável. Certo? Não há como negar. Eu não conheço a lei, então eu não posso sofrer essa penalização. Eu não posso sofrer essa sanção pelo que eu pratiquei. Não existe isso. Correto? No entanto, há uma exceção. De acordo com o artigo 65, inciso 2º do próprio Código Penal, o desconhecimento da lei é uma circunstância que sempre atenua a pena. Professor, atenua a pena? O que quer dizer isso? Não vai ser evitado. Eu não vou deixar de ser aplicada a pena contra mim. Porém, o fato de, por mais que eu não conheça, eu não sabia que aquilo que eu pratiquei era crime. Correto? Eu não sabia que era crime. Mesmo eu desconhecendo a lei, o magistrado não vai se excusar de praticar os efeitos dessa lei contra mim. Porém, ele pode atenuar a pena, ele pode diminuir a pena para mim, pelo fato de eu desconhecer essa lei. Ele não vai deixar de aplicar a lei, mas ele pode atenuar, ele pode diminuir. Ou seja, por exemplo, outro exemplo, no caso da lei de contravenções penais,
que é a lei número 3.638 de 1941. No seu artigo 8º diz o seguinte: no caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusados, a pena pode deixar de ser aplicada. Já é totalmente diferente. Contravenção penal não é crime. Tá? Vamos lá. Nos estados estrangeiros, ou seja, em outros países, certo? A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia 3 meses depois da oficialmente publicada. Professor, o que é isso? Eu quero dizer o seguinte: uma vez publicada, uma vez sancionada uma lei, e essa lei tem aplicabilidade em outro país, tá? Essa lei ela só é admitida 3 meses depois que ela for publicada no país, no nosso Brasil. Rege o que está no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Correto? Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto legal, destinado à correção, o prazo desse artigo, né, e dos parágrafos anteriores, começará a correr a partir da nova correção. Por exemplo, foi feita uma lei, conforme o artigo 1º, ela só vai passar a valer no exterior 3 meses depois da publicação dela. Se essa lei foi modificada o texto legal, ela vai ser de novo publicada. Vai correr novamente os 3 meses, tá? da lei. Mais 3 meses, no caso. Correto? Quanto ao término ou cessação da vigência da norma legal, o artigo 2º da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, a NDB, diz o seguinte: não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Professor, o que quer dizer isso? Uma vez feita a lei, e essa lei não diz no texto legal que ela possui uma vigência temporária, ou seja, existe um início e um fim, não havendo previsão no texto legal, essa lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Correto? Ou seja, se não houver uma previsão legal, essa lei começa hoje, não tem tempo para terminar, certo? Enquanto não houver outra lei, né, para revogar ou modificar esse texto legal, ela vai continuar a surtir os seus efeitos, tá? A lei posterior, que vem a posteriori, ela revoga a anterior, quando expressamente o declare, ou seja, com ela incompatível, ou quando ela regula inteiramente matéria que você estava a lei anterior. Correto? Então, a revogação ela pode ser expressa ou tácita, quando houver incompatibilidade entre a lei nova e a lei anterior. Certo? Vamos lá. Em conformidade com o artigo 9º da Lei Complementar 95/98, com redação determinada pela Lei Complementar 107 de 2001, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. O que quer dizer isso? Quando eu crio uma lei para revogar outra lei, certo? O artigo 9º da Lei Complementar 95/98 determina que haja uma cláusula de revogação onde enumere expressamente as leis ou disposição revogada. Ou seja, eu tenho que expressar no texto legal da nova lei que está sendo revogada a lei número tal. Ou lei complementar número tal. Se eu não indicar a lei que está sendo revogada, a lei posterior não vai ter efeito. Nós chamamos de abrogação, né? Ou, sobre outro enfoque, a doutrina ela faz menção, ela indica 2 tipos de revogação.
da lei. O que significa essa? Quais são elas, professor? A abrogação, quando se é uma revogação integral da lei, ou seja, eu revogo a lei na sua totalidade, a outra lei. Eu crio uma lei para revogar a outra lei em sua totalidade. Ou a derrogação, é quando eu crio uma lei para revogar um artigo, um parágrafo, um texto, uma frase, e assim por diante. Então, quando eu falo abrogação, eu quero revogar toda a lei. Quando eu falo derrogação, eu quero revogar a lei em partes. Ok? A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais, a par da existência, não revoga nem modifica a lei anterior. Né? Artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do nosso Código Civil. Tá? Cabe analisar ainda a questão dos conflitos sobre a aplicação ou eficácia da norma jurídica no tempo. O que quer dizer isso? De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LNDB, significa o seguinte: o artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, ou seja, o direito adquirido e a coisa julgada. O parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: reputa-se ato jurídico perfeito já consumado segundo a lei vigente, ao tempo que se efetuou. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tem como prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável o arbítrio de outrem. O que o artigo 3º fala? Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão final que não cabe mais recurso. É que nós chamamos de trânsito em julgado ou coisa julgada. Quando uma sentença ela transita em julgado, significa o quê? Que não cabe mais recurso sobre aquele caso concreto. Ou seja, já se esgotou todos os seus recursos. Né? Não havendo mais recursos, essa ação ela é arquivada. Essa ação ela é transitada no julgado. Uma vez transitada no julgado, ela é arquivada e não se faz mais nada nela. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do princípio da irretroatividade. Insere como forma de manutenção e garantia da dispensável segurança jurídica. Professor, o que quer dizer isso? O artigo 5º, o inciso 36 da Constituição Federal do nosso país, prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ou seja, o princípio da irretroatividade fundamenta a garantia constitucional do não prejuízo ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Por outro lado, além de ser vedada a aplicação retroativa da lei, mesmo que seu efeito imediato fique assegurado a proteção de direito adquirido. Sabemos que só podemos requerer a retroatividade quando for em benefício Bonaparte, certo? Quando for em benefício daquele do autor, tá? Na visão de Kelsey, olha o que Kelsey fala a respeito disso. Dizer que uma norma que se refere à conduta de indivíduo, ou seja, a vigente, né? A norma vigente, a norma que vale, significa que ela é vinculativa, que o indivíduo deve conduzir de modo prescrito pela norma. Ele quer dizer o seguinte, que o indivíduo, que o agente, que eu e você, né, devemos agir conforme a norma. Nós estamos vinculados à norma jurídica. Certo? Ou seja, mais adiante, complemento, ele fala o seguinte, que o fundamento da validade de uma norma apenas pode ser a validade de outra norma. Quer dizer o seguinte, que uma norma inferior busca a sua validade numa norma que lhe é superior. Esta, por sua vez, busca a sua validade numa norma que também lhe é superior. E assim
sucessivamente. Certo? Quando ele fala em norma, quando a questão da retroatividade das leis, das normas, ele fala o seguinte, repetindo mais uma vez, que a validade de uma norma que é superior, busca a sua validade, uma norma também é superior. Ele nunca vai buscar a validade da sua norma em uma norma inferior. Correto? Então, ele sempre vai, com uma norma inferior, se busca a validade de uma norma superior. Nunca uma norma superior vai numa norma inferior. Certo? Então, aqui nós terminamos a nossa matéria sobre a questão da aplicabilidade da norma. Certo? Na nossa próxima aula, nós iremos finalizar a nossa matéria de normas, quanto à questão da existência, validade, vigor e eficácia da norma. Ok? Um grande abraço para vocês e uma boa semana para todos. Tchau!